tema que trazemos é sobre as redes, portanto, sobre a evolução de redes. Vou passar já para a agenda. Muito bem. A agenda que estava no convite, portanto, teve aqui só um reajuste que foi, vou começar por falar primeiro do SafeNet Access e depois do Secure Networking, portanto, que é a solução mais recente que lançámos há poucos meses. Portanto, vou começar com uma introdução, enquadramento, portanto, sem querer entrar em aspectos de formação, portanto, isto vai ser mais uma sessão de esclarecimento sobre o que temos disponível e as vantagens que tem. Na próxima semana, depois iremos entrar com mais detalhe no Secure Networking. Portanto, relativamente ao SafeNet Access, nós já fizemos várias sessões, é uma solução que consideramos madura na nossa oferta, porque já foi lançada há vários anos, portanto, há mais de 5 anos, e por isso, vamos fazer uma sessão exclusivamente sobre a solução que lançámos há cerca de 3 meses, portanto, se não foi em julho, foi em agosto que lançámos, portanto, que é o Vodafone Business Secure Networking. Portanto, sem querer fazer, portanto, sem querer estar a dar aulas ou formação, portanto, vou esclarecer aqui alguns aspectos destas soluções, depois vou também falar dos casos de uso e deixar também algum tempo para as perguntas e respostas. Então, entrando propriamente no tema que temos para hoje, que é muito baseado no SD-WAN, portanto, que são as redes definidas por software, pronto, elas representam uma evolução face àquilo que era o cenário de rede que ainda temos, portanto, e que ainda, portanto, está disponível e que vamos continuar a disponibilizar, porque tem as suas vantagens, que é serem mais democráticas nos aspectos da conectividade, portanto, não ficarem limitadas a um tipo de conectividade, portanto, normalmente era aquilo que nós depois iremos ver, e também não serem também mais abertas relativamente aos operadores que podemos utilizar. Portanto, ou seja, não estarmos nem limitados a um tipo de conectividade, nem exclusivamente a um operador. Por isso, portanto, elas são extremamente relevantes e têm aqui um papel grande naquilo que são as necessidades das empresas, portanto, aos dias de hoje. Portanto, o que é que se pode considerar os grandes desafios que as organizações têm nos dias, portanto, atualmente, da atualidade? Portanto, são cada vez um crescimento maior das ameaças, portanto, e da complexidade, portanto, algo que está em constante evolução, portanto, e a causar preocupação. Também cada vez mais complexidade na quantidade de aplicações que utilizamos, portanto, aliás, essa é algo que mexemos em muitas aplicações, portanto, estão sempre a surgir necessidades de novas aplicações e que já não se ligam exclusivamente na rede interna, portanto, ou seja, temos aplicações que estão na rede interna, mas temos aplicações que estão fora. O que são aplicações que estão fora? Um exemplo disso é o Microsoft 365, ou o Google Workspace, ou outras aplicações cloud, portanto, que estão fora da nossa organização. E também, por outro lado, aquilo que observamos é que queremos trabalhar fora, portanto, ou seja, com a mesma segurança e ter acesso às nossas aplicações fora do espaço corporativo, não é? Portanto, queremos fazê-lo em nossa casa, queremos fazê-lo num café, num restaurante, ou seja, que temos, ou até num espaço de trabalho partilhado, portanto, queremos fazê-lo de qualquer sítio. Portanto, isto é um desafio para muitas organizações em que antes trabalhavam em bolhas exclusivamente nos seus escritórios. Portanto, ou seja, para trabalhar tínhamos que ir ao escritório. Hoje isso já não acontece. E por isso
portanto, isso obriga a que haja, portanto, que existam ofertas para ajudar a manter as organizações ligadas, portanto, em redes seguras. Pronto. Qual é que é aqui, portanto, e aquilo que parte da, portanto, partilhamos, portanto, em termos de visão para ajudarmos portanto, os nossos clientes a ter sucesso. Portanto, é, no fundo, termos, portanto, continuamos a ter o modelo do ano tradicional, portanto, não vamos aqui discutir se ele, portanto, ou seja, não vamos dizer que ele está desatualizado, que ele continua a existir, vai continuar a existir e vai continuar a ter aplicações práticas para alguns cenários, mas podemos evoluir para um cenário e é aqui que neste slide que eu vou passar, pronto, mais algum tempo para partilhar convosco qual é que é a realidade que portanto, existe no cenário, portanto, que consideramos mais tradicional e aquilo que estamos a propor como uma evolução. Portanto, eu aqui tenho estas duas caixinhas, portanto, que estão a ver aqui, que portanto, a da esquerda tem o cenário tradicional que é baseado no nosso serviço Vodafone Data VPN, portanto, em IPMPLS, portanto, e era um cenário em que a rede, portanto, a conectividade tinha que ser exclusivamente, portanto, de um operador, portanto, não existe, portanto, cenários, pelo menos que eu tenha conhecimento, não existe cenários de IPMPLS multi-operador, portanto, ou seja, as redes IPMPLS eram exclusivamente de um operador, portanto, havia aqui, assim, um ponto único. Elas serviam para agregar os vários locais, portanto, a um data center ou a um escritório central, portanto, ou seja, todas as delegações, portanto, tudo se ligava, ou até colaboradores remotos, portanto, através de acessos remotos, ligavam-se a esse ponto central e, a partir desse ponto central, tinham um acesso seguro à internet, através, no nosso caso, através da nossa firewall centralizada. Portanto, qual é que era o modelo, como é que era o fluxo da informação a circular numa rede, portanto, e que continua a ser assim numa rede? É que uh, todos os locais podem falar entre si, portanto, nós temos essa opção na nossa data VPN, que é ser full mesh ou ser ponto central, ou seja, todo o tráfego tem que passar pelo ponto central. A maior parte das implementações que estão full mesh significa que os sites podem falar entre si sem ter que passar pelo ponto central, mas podia ser um modelo em estrela. Não é o que está aqui representado, aqui o que está representado é o full mesh, portanto, ou seja, o tráfego de uma delegação vai para outra sem ter que ir ao ponto central. Se fosse o modelo que normalmente nós designamos como portanto, ponto central, em que aqui seria uma estrela e todo o tráfego teria que ir de uma delegação, teria que sempre passar pela sede e depois é que iria para outra delegação. Pronto. Isto causa, em termos de utilização, causa que tem que haver aqui, do lado centralizado, tem que haver uma grande largura de banda, porque todo o tráfego para a internet vai passar por esta ligação, portanto, ou seja, nunca irá diretamente das delegações para a internet, portanto, vai ter que vir e aqui está definido data center, pode ser o data center num fornecedor externo, na Vodafone, como pode ser o data center na casa do cliente, não é? Mas todo o tráfego de entrada e de saída iria passar por esta internet e todo o tráfego, portanto, circularia, por exemplo, através desta ligação. Portanto, aqui o que é que normalmente nós fazemos, que é somamos a largura de banda de cada uma das ligações das delegações e o resultado dessa soma é o valor de débito que devemos considerar para o circuito de interligação. Para quê? Para que todas as delegações possam comunicar sem constrangimento. Bom, isso pronto, será viável se tivermos a falar que as delegações tenham 50 megabits ou 100 megabits, não é? E aqui podemos considerar 500. Agora, a partir do momento que começamos a considerar que as delegações têm 500 megabits
ou até gigabit. Isso significa que estas ligações aqui assim centralizadas, não é? Pá, têm que ter débitos muito grandes. Qual é que é aqui o impacto? O impacto é que isso obriga, para processar todo esse tráfego, obriga que aqui centralmente existam equipamentos de grande capacidade, tanto de valor de custo, tanto para a organização muito elevado, e que, para quê? Para que não haja constrangimentos quando as delegações, portanto, e aqui estamos aqui a ver no desenho 3, mas podiam ser 30 ou até 300, por exemplo, se estivermos a falar de um distribuidor de combustível que tenha centenas de postos de abastecimento, pronto, cada delegação pode, portanto, significa aqui, portanto, uma quantidade grande de ligações, o que obrigaria aqui a ter um débito grande. Portanto, isto que eu estou a descrever é um cenário que ainda se aplica, por exemplo, se estivermos a falar, portanto, e que não tem grande impacto se estivermos a falar, por exemplo, de uma organização que explore lavandarias e que tenha 10 lavandarias, 20 lavandarias que não precisem, por exemplo, de um grande débito. Portanto, é um cenário perfeitamente viável, continua a ser seguro e tem estas características que portanto, podem ser ajustadas a muitos negócios. Portanto, não há aqui intenção de dizer que isto vai ter que evoluir porque vai ficar obsoleto. Não é essa a intenção. É apenas o cenário que havia antes e que, com o crescimento grande que tem havido nos débitos das ligações e nas exigências das organizações, obrigou a repensar, tanto esta arquitetura para algo que fosse mais flexível, não é? Também por vários aspectos. E esse algo mais flexível, por vários aspectos, é o que estamos aqui a representar à direita, que é algo que pode coexistir com uma rede tradicional IPMPLS, com o Vodafone Data VPN, mas que já não vai ter todo o tráfego a fluir por um ponto central, por uma ligação à internet. Porquê? Porque podemos ter equipamentos com capacidades de segurança localmente que fazem a distribuição de tráfego, fazendo com que tráfego que não necessita de ir ao data center possa ir diretamente pela internet. Porquê? Porque já está a usar canais seguros. Portanto, nós quando ligamos ao Microsoft 365, ao Outlook, já estamos a usar canais seguros, portanto, e que faz com que seja otimizado o fluxo de comunicação, não é? Tornando todo o trabalho muito mais rápido e não exigido, não havendo tanta exigência das ligações do data center. Pronto. Vantagens que isto oferece. Pronto, oferece as vantagens de não termos necessidade de ter equipamentos com capacidade de processar todo o tráfego que passa, portanto, entre a nossa rede e a internet, não é? Portanto, para verificar ameaças. Torna a rede mais resiliente. Porquê? Porque, inclusive, se eu tiver um problema com o data center, não vou ficar sem, ou seja, com tudo desligado. Porquê? Porque o meu tráfego das desligações para outras aplicações na cloud continua a funcionar e tenho aqui a possibilidade também de usar conectividade que internet. Portanto, ou seja, não fico limitado a usar apenas conectividade IPMPLS. Portanto, posso conjugar as duas. Pronto. Ao colocar aqui conectividade internet, eu também tenho a possibilidade de poder trabalhar com mais do que um operador. Por isso, vemos isto como uma vantagem, como uma evolução para muitos clientes também. Muitos clientes, até algum tempo atrás, tinham as aplicações todas, como nós dizemos, on-premises, ou seja, dentro de casa e estavam dependentes de data center e, portanto, estas delegações trabalhavam principalmente em aplicações que estavam nos seus data centers, aplicações dentro de casa. Com aquilo que temos assistido de evolução da cloud, hoje em dia
muitos clientes, muitas organizações já têm o Microsoft 365 que está na cloud e que apenas precisam de uma ligação, portanto, internet, não é? E, portanto, isto acabou por ser uma evolução natural e trazer todas estas vantagens, porque também é algo que nos tornou cada vez mais dependentes de conectividade para trabalhar. Portanto, hoje em dia, portanto, a conectividade é imperativa para a maior parte das aplicações, porque não conseguimos trabalhar se não tivermos acesso ao que está na cloud. Por isso, vamos encarar como uma evolução pronto, natural, portanto, algo que evolui naturalmente, de acordo com aquilo que passou a ser as necessidades de negócio. Pronto. Quero também aqui falar de duas coisas que se tornou, ou seja, que vieram e que vamos continuar a falar aqui durante a sessão de hoje, que é algo que também que se tornou cada vez mais relevante para as organizações foi ter controlo e visibilidade sobre o que estava a acontecer na sua rede. Conseguimos, portanto, a Vodafone consegue fornecer isso, portanto, é um add-on, consegue fornecer essa visibilidade a nível das redes de data VPN, portanto, IPMPLS, mas é um adicional. No entanto, a nível da SD-WAN, o controle e a visualização do que nós chamamos o orquestrador está incluído. Portanto, o que é? É um painel, é um dashboard, onde nós vemos, ou seja, onde os clientes podem ver tudo o que está a acontecer em termos de utilização, em termos de disponibilidade nas suas redes. Portanto, isso é algo também que passou a ser portanto, de base incluído, e nós vamos ver isso mais à frente durante a sessão. Outro aspecto também que passou a ficar disponível é a autonomia, portanto, que o cliente passou a ter também na política ou no policiamento das suas ligações. Essa política e esse policiamento está disponível nas redes tradicionais data VPN, mas ou seja, não é tão dinâmico, não é algo que o cliente consiga ter autonomia para alterar. Portanto, pode ser alterado, mas requer pedido e não é algo imediato. A nível de redes SD-WAN, o cliente tem essa autonomia de definir a política. O cliente pode dizer, olha, neste momento, devido a uma situação, qualquer motivo, eu vou impedir que na minha rede seja feito acesso ao Facebook. Pronto, estou a usar o Facebook, por exemplo, porque é algo que toda a gente conhece. Mas que diz Facebook, diz Instagram, seja o que for. E tem autonomia para alterar essas políticas. Quem diz o Facebook diz algum outro tipo de website, aquilo que entender. Portanto, isso também é algo que passou a ser cada vez mais requisitado pelas organizações, poderem ser elas a definir as políticas e ter essa autonomia e com rapidez poderem fazer isso, e é algo que as soluções SD-WAN trazem. Pronto. Isto até aqui foi uma introdução para explicar aqui os conceitos, sem querer, no fundo, estar a fazer formação, foi só para explicar muito rapidamente. Não vou entrar aqui em detalhes, não é esse o objetivo, mas queria fazer esta introdução para explicar, pronto, as diferenças e explicar que as duas tecnologias continuam disponíveis na nossa oferta, tanto para clientes, e que têm, pronto, cada uma há de ter vantagens e que podem contar com a nossa ajuda para pronto, podermos adequar a cada necessidade aquilo que for a melhor solução. Esta solução, portanto, e aquilo que continua a ser procurado por todos os líderes, acaba por ter também dar resposta àquilo que são interesses das organizações em reduzir custos, porque é uma solução que vai permitir, por exemplo, em muitos casos, poder coexistir redes IPMPLS e redes, portanto, e conectividade, peço desculpa, conectividade IPMPLS e conectividade internet, e eu já
participei em vários negócios onde, por exemplo, havia ligações de internet, e aqui quando estamos a falar de internet, não tem que ser internet por fibra, não é? Portanto, ou seja, pode ser uma internet por LTE, pode ser uma internet por 5G, portanto, e por isso, reparem, a flexibilidade que traz podermos ter qualquer internet a fazer parte, portanto, a criar uma rede segura. Depois, aquilo que eu tinha acabado de referir no slide anterior, que é podermos gerir, ter mais agilidade no controle da rede, podermos fazer esse controle. Vou dar aqui depois um exemplo já, portanto, mais à frente iremos falar de exemplos, que é, por exemplo, eu posso, imaginem que eu tenho um espaço público e que tenho uma solução SD-WAN que utiliza duas ligações. Eu utilizo duas ligações. Utilizo, por exemplo, uma ligação por fibra e uma ligação por LTE. E eu no meu espaço, portanto, no meu espaço portanto, que está aberto ao público, eu quero partilhar internet. Eu posso, por exemplo, definir que a partilha pública da internet, por exemplo, só vai utilizar a ligação 5G para nunca estar a sobrecarregar a ligação de fibra e a ligação de fibra ficar disponível para o negócio. Portanto, todo esse controle. Agora, pode acontecer, se eu tiver um evento e eu quiser disponibilizar mais tanto largura de banda internet para os utilizadores do meu espaço, eu tenho facilidade de ir ao painel e poder dizer que não, agora durante este evento vai ser utilizado qualquer ligação que eu tenha disponível e, portanto, tenho isso. Ou até restringir. Esta solução também já traz componentes de segurança, como pronto, um dos aspectos é este que eu estou a referir. Aliás, isso também está no SafeNet Access, tanto, seja na solução que vamos falar a seguir, que tem já a firewall, portanto, incorporada. É na essência, tanto, ou seja, pode ser instalado num único local, pode ser instalado num único local, e a vantagem que traz é a redundância da conectividade, mas de base é uma solução para organizações com vários locais, portanto, com vários escritórios ou com delegações. É algo que cada vez mais também se torna relevante nas organizações, é o sentimento de que trabalhamos numa organização inovadora, pá, e sentirmos que conseguimos ter algum tipo de personalização na utilização dos nossos sistemas. Esta solução tem a capacidade de permitir, portanto, tornar ou seja, a utilização das redes, portanto, e de forma a que os utilizadores se sintam em qualquer local como se estivessem no escritório. Portanto, isso é algo cada vez mais apreciado dentro das organizações que se preocupam em reter talento. Mas pronto, isto foi apenas para mostrar as vantagens que oferece e porque é portanto, todo recomendável que se invista numa solução destas para continuar a manter o desempenho das aplicações ao melhor nível. Bom, agora eu vou entrar propriamente numa das soluções, portanto, para falar das vantagens. Vou falar do SafeNet Access. Ela é baseada, vamos ver isso na plataforma da Cisco Meraki, e o que é que podemos oferecer com esta solução? Portanto, nós podemos oferecer um serviço, portanto, de firewall. Portanto, esta solução é baseada num equipamento que é instalado na casa do cliente. Aliás, esta solução e a outra que vamos ver a seguir, portanto, dependem de equipamentos. Nós chamamos appliances, ou pronto, uma espécie de, ou seja, são uma espécie de uns routers mais inteligentes, e neste caso o equipamento que é instalado no cliente, portanto, tem componente de firewall. Lá está, é um equipamento e é uma oferta mais direcionada para organizações mais ligeiras, mas não tem
qualquer limite no número de equipamentos, mas é preciso ter em atenção a largura de banda. Portanto, existem dois modelos de equipamento, um que vai até larguras de banda de 500 megabits e o outro para gigabit. Okay? Portanto, é uma oferta que é direcionada para quem não tem necessidades de altos débitos de tráfego. Pronto, porquê? Porque o equipamentos tanto que consigam processar débitos, tanto larguras de banda de internet superiores, acabam por depois também ter valores muito superiores. Portanto, ele tem a firewall, tanto incluída, tem a capacidade de acessos remotos, lá está, os acessos remotos que se vão ligar à empresa, não é? Portanto, à empresa, e tem a capacidade de SD-WAN para interligar delegações. Portanto, tem no fundo estas três possibilidades. Se for uma localização só com um local, tanto vamos imaginar uma loja, um escritório, a funcionalidade da SD-WAN não vai ser aproveitada. Porquê? Porque o SD-WAN só vai ser aproveitado quando for mais do que um local. Porém, continua a ter os acessos remotos e a firewall e todo o dashboard para ver o que é que está a acontecer em termos de tráfego, colocar políticas ou polícias, portanto, como quiser designar, portanto, este serviço é fornecido chave na mão, ou seja, não é só o equipamento, portanto, ou seja, toda a configuração inicial, toda a manutenção, tudo isso é feito, está incluído no valor, portanto, da mensalidade, portanto, o serviço é pago mensalmente, portanto, não tem nenhum investimento à cabeça e é entregue a funcionar de acordo com a configuração de regras e de políticas que o cliente desejar, que é previamente combinada durante o processo de instalação. Por isso, é um serviço, portanto, uma tecnologia que já estamos a disponibilizar há vários anos e que, portanto, continua a ser muito interessante. Portanto, aqui ressaltar aquilo que oferece de base, que é tranquilidade, porque tem um serviço tanto de segurança e é configurado portanto, pela Vodafone. O cliente tem um dashboard para ter controle, para poder ver o que é que está a acontecer na rede. Portanto, é flexível. Se o negócio crescer, portanto, vamos imaginar que se houver necessidade de abrir uma delegação, vai passar a ter, portanto, também no mesmo dashboard as delegações que abrir, portanto, e a parte de segurança. Portanto, é algo que pode crescer com o negócio e ajusta-se às necessidades. Este é um exemplo do dashboard que é mostrado, portanto, não é obrigatório o cliente estar constantemente, portanto, a ver o dashboard, mas sempre que necessitar ele está disponível, ele mostra quais são as aplicações mais utilizadas, que equipamentos é que estão ligados à rede, qual é que é a largura de banda consumida, por exemplo, é muito interessante para perceber se realmente temos a ligação à internet que a empresa precisa e o que é que está a usar mais. Lá está, não é só saber que está a ser consumido, é o que é que está a consumir e este equipamento dá toda essa informação, portanto, tudo isso em tempo real para perceber. Inclusive também se a empresa está debaixo de algum ataque. Esta plataforma, portanto, a Cisco Meraki, portanto, é a mesma plataforma que utilizamos também num dos serviços do Business Wi-Fi e, portanto, pode ser complementado também com a componente de cobertura Wi-Fi corporativa. Portanto, ou seja, temos isso também disponível. Pronto. É muito interessante, tanto e algo que é apreciado, é ter incluída a função de VPN on demand. A VPN on demand é algo que podemos instalar nos computadores ou em tablets ou em telemóveis e que permite a ligação segura à empresa. Sempre que a empresa tem servidores de aplicações ou servidores de dados, portanto com documentos e que precisa de fornecer o acesso seguro, é uma excelente solução. Vodafone Business Secure Networking, portanto, que é baseado numa outra plataforma, portanto, que é a Fortinet, e que tem portanto, funcionalidades idênticas, mas que traz capacidade
e funcionalidades acrescidas face à outra solução que consideramos mais ligeira. Quando eu refiro mais ligeira, tem a ver com necessidades de larguras de banda, de tráfego, com uma funcionalidade que não vamos entrar aqui em detalhe, portanto, que é o SASE, fala-se SASE, mas é a sigla SASE, portanto, e que só temos disponível, portanto, atualmente só temos disponível nesta plataforma. Por isso, portanto, é uma solução que também portanto, endereça o mercado dos clientes mais pequenos, portanto não há problema relativamente, mas que tem capacidade de evoluir para equipamentos com larguras de banda superiores. Por isso, é baseada, portanto, nas características que já, portanto, referi relativamente à outra. O nosso fornecimento, portanto, o nosso serviço inclui toda a parte de setup, portanto, toda a parte de gestão, portanto, para o cliente ter um serviço completo, portanto, como costumamos dizer, chave na mão, portanto, e do único fornecedor. A componente de segurança, portanto, também está incluída portanto, por aí conseguimos ajudar os clientes com necessidades exigentes a nível de regulação, como pronto, agora está na ordem do dia o NIS 2, mas também na área das organizações do setor financeiro. Portanto, por isso é algo que quando isso é um requisito relevante, vamos recomendar esta solução. Portanto, e continuamos aqui a disponibilizar o portal que, pronto, que no fundo mostra o orquestrador. O orquestrador é aqui a componente, portanto, de software que faz toda a gestão e que depois é visível no dashboard a nível do portal. Este é um exemplo do portal, portanto, também é diferente. Vamos conseguir ver também o mesmo tipo de informação, quais são as aplicações mais usadas, como é que está a utilização dos links. É possível, portanto, criar, portanto, aliás, também resulta, portanto, igual no SafeNet Access, relatórios de utilização, portanto, toda essa informação está disponível, portanto, para o cliente explorar, portanto, da forma como tiver interesse. Por isso é algo também que podemos aqui, peraí, tenho que ter cuidado para não esteja a passar slides a mais, não. Aquilo que conseguimos assegurar com esta solução é uma rede segura, a parte de fiabilidade, porque podemos usar mais que um tipo de conectividade. É uma solução que permite obter reduções, portanto, e quando estamos a falar em organizações de maior dimensão, grandes otimizações em termos de custo. Porquê? Porque conseguimos juntar praticamente 3 soluções numa solução de um único fornecedor, portanto, em vez de haver 3 portais, portanto, haver só um. Portanto, é uma solução de segurança, de gestão de rede, portanto, e também de detecção de ameaças. Por isso, tudo isto acaba por assegurar uma redução de custos e uma simplificação na exploração. Portanto, aquilo que também é cada vez sempre é, é relevante, portanto, continua a ser as experiências, portanto, o contentamento dos utilizadores na utilização das aplicações. Isso é algo que eu já tinha referido. Hoje em dia, pronto, as pessoas não têm muita paciência para trabalhar em redes lentas, portanto, estamos habituados à velocidade, e aquilo que sentimos é
quando o nosso telemóvel tem uma rede mais rápida que a rede da empresa, isso causa insatisfação, portanto, e até faz com que, em muitos casos, acabem os utilizadores por estar a trabalhar em sistemas que não são tão seguros como os da empresa. Por uma questão de dizer eu faço isto mais rápido utilizando os meus meios do que utilizando os meios da empresa. Portanto, isto a nível de rede tem um impacto muito grande, daí a importância de continuarmos a falar com os decisores das organizações para que invistam de forma a garantir que os utilizadores continuam a sentir satisfação em utilizar os recursos das organizações. Aquilo que consideramos ser a evolução e que só está disponível no business é o que chamamos o SaaS, portanto o FortiSaaS, neste caso da Fortinet, pronto. E aquilo que o SaaS vai acrescentar é uma componente de verificação e até tem a funcionalidade de verificar em ambiente virtual, por exemplo, a abertura de determinados ficheiros ou experimentar nas aplicações, portanto, fora da organização, portanto, ele tem isso, mas aquilo que vai acrescentar é aumentar o perímetro de segurança, fazendo também portanto, constantemente a verificação dos acessos dos utilizadores. Portanto, vou usar aqui exemplos para explicar as vantagens. As vantagens é, em vez de estarmos ou seja, no fundo, a ter o nosso sistema de segurança dentro da empresa, por exemplo, no equipamento, podermos colocar isto num gateway, ou seja, numa área já fora da empresa, portanto, aumentando o nosso perímetro de segurança. Portanto, essa é uma das vantagens do SASE, portanto, portanto, que é opcional, portanto, ou seja, é uma evolução e no fundo para as organizações mais exigentes e que vai permitir que portanto, vou usar aqui um exemplo pronto, mais da nossa realidade, que é, imaginem o seguinte, uma coisa é eu ter uma moradia e a segurança da minha moradia ser a porta da moradia, não é? Portanto, o que significa que as tentativas de intrusão já estão na porta. Agora, se eu tiver essa moradia dentro de um condomínio e esse condomínio for vedado, portanto, tiver uma vedação, aquilo que acontece é que o perímetro de segurança é a vedação, portanto já não é só a porta da moradia. Ora, o que é que acontece? O SASE é exatamente isso, é uma evolução portanto, trazendo para a moradia a tal vedação do condomínio, portanto, é essa segurança do condomínio, e fazendo com que, por exemplo, determinada a abertura de ficheiros, teste de aplicações ou aquilo que for necessário, possa ser feito não dentro do condomínio, mas fora do condomínio. Portanto, isto, fazendo aqui uma analogia àquilo que é uma organização, é uma vantagem muito grande. Porquê? Porque eu estou a conter as ameaças para além da minha organização. Portanto, é uma grande vantagem. Portanto, é isso que faz o SASE. Para além de outras, portanto, eu na próxima semana irei entrar mais em detalhes sobre aquilo as vantagens que ele oferece. É um opcional, é uma evolução na camada de segurança. Portanto, se vocês quiserem, aliás, eu posso fazer isso aqui assim, que é quem quiser saber mais sobre o SASE pode ir e eu faço sempre isto, portanto, ou seja, basta vir ao Copilot e escrever o que é o SASE, portanto, e o Copilot ou o Gemini, portanto, vai explicar o que é o SASE quais são as principais características e tudo aquilo que está incluído. Portanto, eu também não quero estar aqui a fazer o trabalho que qualquer um de vocês ou que até portanto, qualquer pessoa pode fazer hoje em dia, seja no Copilot, seja no Gemini, seja no ChatGPT, portanto, ou seja, isto é bastante fácil saber o que é que significa determinado serviço.
Olha, já agora aproveito também para falar que o SafeNet Access continua no nosso website, portanto, ou seja, nas soluções de cibersegurança, e o Secure Networking também está nas soluções de segurança para quem quiser ter um resumo mais rápido sobre a solução, portanto, está aqui também descrito. Mas pronto, isto foi só para fazer aqui assim esta introdução. O Um outro aspecto, portanto, e o SASI é um tema que poderia nos levar aqui, portanto, eu espero ter com esta analogia do condomínio ter ajudado a perceber, portanto, qual é que é a vantagem que o SASI traz às organizações. Portanto, em termos de equipamentos, portanto, aqui há uma vantagem face à solução do SafeNet Access, que é, continuamos a ter apenas, portanto, pode ser um site com um equipamento e apenas com uma ligação à internet, porém, esta solução é uma solução com maior capacidade e, inclusive, podemos ter locais com mais do que um equipamento. Ok? Portanto, ou seja, para dar redundância. Pronto. Temos configurações de um equipamento com apenas um acesso à internet, temos configurações de um equipamento com mais que um acesso à internet. Aqui, quando temos mais que um acesso à internet, é com acessos ou com diferentes tecnologias de acesso, portanto, por exemplo, fibra e LTE ou 5G, ou até inclusive outros operadores. Okay? Portanto, isso depois depende dos requisitos. Portanto, existem aqui assim várias configurações que podem ser feitas depois quando temos equipamentos com mais que uma ligação. Um aspecto, e ainda bem que eu coloquei aqui esta informação neste slide, que é relativamente à forma como funciona o backup nas redes SD-WAN, o backup pode ser sempre ativo-ativo. Portanto, contrariamente às redes tradicionais, portanto, aquilo que falámos, é que normalmente há uma ligação ativa, e se essa ligação cair, portanto, entra o backup. Aqui o backup pode estar sempre a ser utilizado. É evidente que o equipamento sabe que quando tem duas ligações pode distribuir o tráfego consoante aquilo que for definido nas políticas por cada uma. Quando só tem uma, vai todo o tráfego por aquela, ou pode até restringir e não permitir, pronto, porque só tem uma ligação e vai se limitar a utilizar a ligação que tem para aquilo que for relevante para a organização. Mas pronto, aqui nesta solução, portanto, podemos ter, e aqui, pronto, aqui fala numa tecnologia que nós, portanto, continuamos a usar e que o FWA está a retomar, ou seja, temos aqui um regresso, portanto, em várias regiões ou em vários países do FWA, mas pronto, podemos aqui substituir o FWA por LTE ou por 5G, ou aqui o importante é perceber que há várias configurações que podem ser exploradas, portanto, com esta solução. E que o FortiSaaS, portanto, o SaaS, é um opcional, portanto, tem um valor adicional, portanto, e é opcional. O primeiro caso de uso que eu gostaria de falar é relativamente às organizações com grandes preocupações, com grandes requisitos em termos de segurança. Portanto, neste momento é a solução de eleição, lá está, por aquilo que há pouco eu estava a falar. Portanto, uma coisa é eu ter uma moradia em que o meu sistema de segurança, portanto, está logo na minha porta, a outra coisa é eu ter um perímetro mais alargado de segurança, portanto, e aqui nós conseguimos. Portanto, qualquer organização com requisitos elevados de segurança deve, portanto, ou é recomendável que invista numa solução destas, e neste caso, a Vodafone pode oferecer uma solução chave na mão, com a gestão, com a configuração, com o acompanhamento, portanto, em que portanto, a solução vai ser entregue a funcionar, portanto, para o cliente explorar. Okay? Portanto, não é apenas embalar equipamentos em caixas e enviar, portanto, ou seja, entregamos como serviços. Estamos a falar de uma solução
sem investimento inicial. Estamos a falar de uma solução em que ela também é fornecida em duas opções, com conectividade ou sem conectividade, portanto, da Vodafone. Depois, todas as organizações com necessidades, tanto com grandes necessidades, e hoje acho que é a grande maioria, de trabalho híbrido, não estamos, ou seja, aquilo que consideramos trabalho híbrido é mesmo colaboradores que permanecem a maior parte do tempo a trabalhar fora do escritório. Ou porque não estão no mesmo país, ou perdão, na mesma cidade, ou porque a organização optou por não ter um espaço de trabalho para todos os colaboradores, portanto, depende das políticas, mas todos eles. Portanto, não estamos a falar daquele tipo de colaborador que, eu, pá, hoje estou aqui, preciso de me ligar e faço uma VPN. Não estamos a falar disso, estamos a falar mesmo de daqueles colaboradores a que fazem o trabalho. Porquê? Porque a VPN, qual é que é o impacto da VPN? E principalmente se for uma organização, a VPN estabelece um túnel com a organização, portanto, há de ser com uma firewall, portanto, com um servidor de acessos remotos. O que significa que a partir daí todo o tráfego passa por esse túnel. Todo o tráfego, mesmo que seja um acesso à internet a um Microsoft 365. Ora, uma organização que tenha muitos utilizadores em trabalho remoto, a utilizar esses túneis, portanto, significa que vai estar na WAN tradicional, em que tem que ter um concentrador de VPN, tem que ter uma capacidade de VPNs e que, no fundo, esses utilizadores vão ter que depois escoar o tráfego todo, portanto, pela ligação, portanto, onde termina a VPN. Ora, isso retira flexibilidade. Porquê? Porque portanto, eu neste momento, por exemplo, hoje eu não liguei a VPN da Vodafone, porque eu não vou precisar para esta apresentação de nenhuma aplicação de negócio que esteja residente exclusivamente na Vodafone, que precisa da VPN, o que continuo a ter acesso ao meu Microsoft 365, continuo a ter acesso ao OneDrive, ao SharePoint, como se estivesse com a VPN ligada, porém não estou a usar, portanto, essa ligação não estou a fazer com que o meu tráfego passe todo. Pronto. Isso traz uma vantagem porque eu utilizo melhor a largura de banda da minha internet e não estou a sobrecarregar os sistemas, portanto, da empresa. Portanto, aqui, quando falamos em trabalho híbrido, já estamos a saltar daquele tipo de colaborador que pontualmente precisa de um acesso remoto para se ligar. Okay? Porque se for uma utilização com regularidade, aí estamos na WAN tradicional. Porquê? Porque a partir daí todo o tráfego irá passar pelo túnel que foi estabelecido pela VPN, não é? E por isso o colaborador irá passar a estar limitado àquilo que for depois a largura de banda que exista na organização, portanto, onde se ligou. Portanto, no escritório, onde se ligou, seja data center, onde for. Okay? Portanto, organizações com forças de trabalho, e reparem, estamos aqui assim a falar sempre de algo com alguma dimensão, não é? Porque se tivermos a falar de 2, 3, 4, 5 colaboradores, um SafeNet Access, dependendo da utilização, pode ser necessário. Porém, eu já tive casos em que o SafeNet Access não era a solução ideal. Porquê? Porque apesar de serem esses colaboradores, eram gabinetes de arquitetura que trabalhavam com fecheiros muito pesados e com aplicações muito pesadas. Portanto, uma coisa é o trabalho que eu faço, que são uns e-mails, umas apresentações PowerPoint, não é? Portanto, agora, se eu estiver a trabalhar com vídeo ou com fecheiros muito pesados, esta solução é muito mais adequada que o SafeNet Access. Ok? Portanto, e principalmente se eu tiver essa informação em clouds públicas. Quando eu falo clouds públicas, é Microsoft 365 ou Google ou algo assim. Já tinha referido as necessidades de regulação e de compliance, ou seja, quem tiver entidades financeiras, entidades que estejam debaixo de obrigatoriedade de regulação ou
ou até pode acontecer empresas que tenham como clientes, ou seja, que sejam fornecedores de clientes que tenham estas regulações e estas obrigações. Portanto, é uma solução excelente porque está certificada para cumprir esses requisitos e poder garantir que essas entidades vão poder continuar a ser fornecedoras dessas organizações. Porque às vezes a regulação não se aplica exclusivamente, ou seja, unicamente à empresa do setor. Pode-se estender à cadeia de fornecimento. Okay? Portanto, e mesmo uma empresa mais pequena pode estar obrigada a ter que investir numa solução segura para poder continuar a fornecer aquele cliente. Pronto. E aqui estamos a repetir-nos, portanto, relativamente à segurança de rede, portanto, que é, no fundo, o coisa. Acho que repeti este slide, portanto, depois vou ajustar esta apresentação. Também é a primeira vez que estou a usar esta apresentação, até mesmo para testar, para depois partilhar com o resto da equipa de especialistas. Pronto. É, é aquilo que eu quero usar para terminar, portanto, a sessão de hoje, que era uma solução mais explicativa, portanto, não pretende ser, portanto, nenhuma formação nem nada, mas explicativa do que é esta solução e onde é que ela pode ajudar a nível da segurança das redes das organizações e, portanto, que eu espero que venham a ser nossos clientes, portanto, e é aquilo que podemos recomendar e sugerir para quem tem necessidade de redes seguras e de trabalho híbrido. Portanto, trabalho híbrido é para perdão, cloud híbrida. O que é o conceito de cloud híbrida e desculpem, hoje, pronto, depois podem usar o chat GPT ou preferência se usarem o Copilot é melhor ou o Gemini. A cloud híbrida é quando as organizações, por exemplo, têm ainda servidores de aplicações em casa, e a Vodafone é um exemplo disso, mas também já servidores na cloud. Pronto. Ou até não, vamos não falar de servidores, podemos falar de, por exemplo, clientes que possam ter sistemas de colaboração em casa, por exemplo, ainda ficheiros com arquivos em casa, mas que também já estejam a utilizar o Microsoft 365. Portanto, esse é um aspecto que facilita e que otimiza a conectividade se conseguirmos fazer com que aquilo que for o acesso ou que está na cloud não tenha que passar nem pela firewall nem pelas ligações internas. Porquê? Porque pode logo ir de forma segura pela internet, portanto, pela ligação à internet. Portanto, essa é a grande vantagem. Portanto, essa é a inteligência que este serviço consegue dar, é fazer com que, em vez de passar tudo pelas mesmas ligações, possa otimizar e utilizar o que está disponível, portanto, na ligação dos utilizadores e também dos equipamentos, se estivermos a falar de equipamentos. Portanto, neste caso aqui também se aplica. Para terminar, portanto, eu volto aqui a mostrar um pouco aquilo com que começámos, que foi as arquiteturas, portanto, conseguimos que podemos disponibilizar aos clientes, portanto, continuamos a disponibilizar a WAN tradicional baseada em PLS, em que o tráfego passa tudo pelo mesmo sítio, portanto, e aqui, quando estou aqui portanto, a representar um data center, pode ser o escritório do cliente, portanto, pode ser um data center no escritório do cliente, não é? Portanto, continuamos a disponibilizar essa solução, pode fazer sentido, pode ser a preferência de determinados negócios ou ser o mais adequado. Temos modelos
híbridos, portanto, ou seja, temos modelos híbridos em que podemos, lá está, tirar partido daqueles locais onde só é viável ter uma ligação à internet, por exemplo, por LTE. Portanto, há aqui várias situações que podemos explorar, portanto, ou até nos casos em que pode acontecer determinados utilizadores portanto, só precisem de internet. Pá, e depois temos um modelo integrado em que conseguimos dar o portal, não é, para o cliente poder gerir. Eu aqui também devia ter posto aqui na web tradicional o portal, porque ele é opcional, portanto é opcional, tem um custo adicional, mas também conseguimos dar alguma visibilidade. Não a mesma, portanto, e só damos visibilidade, não a mesma, no mesmo tipo, portanto, que se alcança com o SD-WAN, mas, portanto, conseguimos isso e a política de controle, mas temos esta possibilidade. Por isso, redes baseadas em PMPLS, Data VPN, tanto em que somos líderes e que já trabalhamos há décadas, portanto, redes híbridas em que podemos adequar de acordo com as necessidades do cliente de forma segura e depois todo o dinamismo que conseguimos fornecer às organizações com o SD-WAN e com a evolução, portanto, que depois, para a semana, irei falar com mais algum detalhe sobre o que é que ele acrescenta no SD-WAN, portanto, o SASE. Pronto. O objetivo é cada vez fornecer o melhor desempenho, portanto, as redes preparadas para a cloud e ajudar, pronto, os nossos clientes e as organizações a tomar as melhores decisões.